Boa tarde. Será que vai pegar aqui? Vamos ver se vai rolar. Será que vai rolar? Oi, Nath. Conseguiu chegar? Tá dando umas pausas aqui por causa da minha conexão. Não sei se vai rolar. Vamos ver se eu vou ter que mudar de lugar. Por enquanto tá indo bem. Se tiver travado, se estiver ruim, vocês avisam, tá bom? Que daí eu mudo de lugar. Vamos esperar um pouquinho que a Nina vai entrar. Ah, que bom, Nath. Acabou e aqui começou. Oiê, Nina. Vamos chamar a Nina. Vamos ver se a Nina consegue entrar. Olá, oi Marina, Oiê! oi mulheres. Deixa eu ajustar aqui. Tá. Pronto. Senão vocês Talvez eu não tenha vão. que sair daqui também, porque a conexão já deu umas 2 pausadas aqui, dizendo que a conexão estava ruim. Talvez eu tenha que ir lá perto do modem. Vamos ver. Ah, tá bom. Bom, eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Tá ótima a Tá, imagem aqui pra mim. se travar, você me fala. Tá bom. E aí, Nina, tudo bem? Tudo bem. A A gente gente trocou troca tanta ideia altos essa semana. audiões, Tá vários bom. DVDs. É, É bom se ver, bater um papo ao vivo assim também, né? sim, muito. Bom, a ideia desse encontro é falar sobre identidade e a gente, oi Pamela, e a gente se debruçou sobre isso, né, ao longo dessa semana, conversamos bastante. A Nina tem um trabalho muito lindo, muito incrível, que ela vai falar um pouco, que é o Caminho do Artista, que eu estou acompanhando, que tem trazido muitas reflexões que realmente levam a gente para olhar para dentro e se reconhecer, né? Reconhecer o que é único, o que é nosso e que vai surgindo ao longo da história. Enfim, eu estou muito nesse processo, está sendo muito legal. Então a gente se debruçou sobre o nome também desse tema, do chamado para esse encontro, que é identidade e expressão, que é justamente o que reflete não só essa busca, né, esse encontro com o que tem de dentro, mas também como a gente faz isso reverberar e vir para fora. Acho que uma característica que a gente vê não só na vida em si, mas no trabalho, em especial agora na pandemia, com todo o trabalho que tem surgido no Instagram, são pessoas muito para fora, né? Para fora, tem que fazer, fazer, e olhando para números, olhando para resultados quantitativos, né? E como é bom parar e ir contra a maré também, né? E olhar para dentro e entender o que está acontecendo, e organizar o que está aqui dentro para depois poder vir para fora com mais potência e mais autenticidade. Então, a ideia da nossa conversa é essa, mas eu tenho certeza que ela vai fluir por muitos lugares. Então, eu vou pedir para você se apresentar, Nina. Diga Bom, lá. eu sou artista visual, né? É, Eu gosto de me definir assim, de me chamar assim, porque eu sinto que também, acho que como muitas mulheres, faço muitas coisas, né? E às vezes me vejo dispersa, já me vi muitas vezes, né? Dispersa, perdida nesse monte de coisas que a gente que a gente faz para conseguir fazer o corre da grana, para conseguir dar conta de todos os nossos papéis, né? Mas atualmente eu sinto que assim dizer eu sou artista é uma coisa que melhor me define. Que Então é o que gostoso é encontrar, como eu né, gosto Liz? é, é como eu gosto de me apresentar. E Uhum. bom, tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino.
Tenho uma trajetória, né, uma caminhada que vem do design gráfico, e como designer eu trabalhei por muito tempo na construção, ajudando a construir identidades visuais, né, e pensar a comunicação das marcas, mais na parte visual, mas também na parte conceitual, né? E por 5 anos eu estava contando isso para você, né, no WhatsApp. Por 5 anos eu dei aula de branding, né, que é toda essa construção da identidade da marca, né? E então mergulhei, me envolvi muito a fundo nesses temas, nesses assuntos, né? Trabalhando tanto para o mercado corporativo como para o mercado editorial, e mais recentemente no terceiro setor, que foi o lugar onde eu melhor me encontrei, assim, para oferecer, para servir, né, com meus conhecimentos e potenciais de comunicação, que como você também eu me reconheço como essa pessoa da comunicação, né? Uhum. E, e toda essa trajetória, ela me fez refletir muito a respeito dessa comunicação autêntica, né, Marina? E até para hoje, assim, eu me assumir enquanto artista e sentir que é por esse caminho da arte, da reflexão a respeito dos processos criativos, né, que eu quero caminhar. Então, eu venho, na minha trajetória toda, refletindo muito sobre tudo isso que você vem falando. Essa comunicação autêntica, o que é que faz sentido, o que é que não faz, né, dentro da nossa vida, esses tempos, né, essa nossa relação com o tempo, dentro de uma sociedade de consumo, né, que é estruturada de uma maneira que faz a gente perder esse tempo da arte, né? A Uhum. gente, que é o tempo da conexão com a gente mesmo, né? Então faz a gente querer atender, né, ou ter essa necessidade, essa impressão de que a gente precisa estar o tempo todo correndo para atender Uhum. as novas demandas, as novas mídias, enfim, necessidades, né, que surgem, e elas surgem mesmo, e isso acaba fazendo a gente se desconectar, se perder do nosso tempo e até mesmo das coisas que fazem sentido, que não fazem na nossa vida, né? Uhum. Então, dentro da minha trajetória com design, trabalhando com as marcas, eu já vinha refletindo muito sobre isso. E isso acabou me levando, né, aí, deixando primeiro o mundo editorial, depois deixando o mundo corporativo, e no final, tipo, não acabou, né? Eu ainda Por atuo um pouco, enquanto, enfim. agora. E me direcionando para o terceiro setor e para trabalhar com as ONGs, né, que tem um tempo um pouco mais humano, eu acho, né? Uhum. E mais conectado com o humano e menos conectado com essa produção industrial que faz a gente às vezes se perder mesmo um pouco Uhum. nesse processo. Então foram escolhas, sabe? Foram escolhas que eu fui fazendo assim. E, e hoje eu estou muito interessada nessa questão dos processos artísticos. Estou muito interessada no desenvolvimento da minha arte autoral, né? E também em levar essas reflexões que eu faço dentro da arte para pessoas também que não são da arte, né? Porque o processo criativo, o processo que é o processo artístico, né? Mas o processo criativo em si, entendendo a arte assim como manifestação da vida, como tudo aquilo que a gente faz e produz e manifesta de criativo na nossa vida, né? Então pode ser até dentro do nosso cotidiano, né? Cozinhar, cuidar dos filhos, né? Ou aquilo que a gente manifesta no nosso trabalho, as ideias que a gente traz, os projetos que a gente tem, enfim. Eu enxergo tudo isso como manifestações da nossa criatividade na nossa vida. Então, eu venho estudando isso, né?
E como um caminho, e essa relação saudável, essa relação positiva com a criatividade como um caminho para a autorrealização. Então, não sei se eu dei muita volta aí na minha Não, imagina. apresentação, mas acho que é o que me compõe, assim, é o que me forma, né? Essa trajetória e esse momento do agora, assim. Uhum. É interessante porque eu vou contar aqui o que eu já contei para você. A Nina tem um trabalho que é um estudo guiado de um livro chamado O Caminho do Artista. E quando ela me convidou, eu recebi uma mensagem falando: Ah, vamos acompanhar o podcast. Tem um podcast no Spotify. Depois eu passo o link para vocês, que é bem legal. Que é justamente o que tem me servido muito de referência para esse processo criativo que eu estou passando, né? E quando eu entrei em contato pela primeira vez, eu pensei: ah, mas eu não sou artista, isso não é para mim, né? A primeira coisa, assim, não, mas isso não é para mim, eu não sou artista, eu não tenho nada a ver com processos criativos, eu não me considero uma pessoa criativa, inclusive, né? Foi muito interessante aprender, né, e compreender que essa criatividade, essa potência criativa e artística pode estar relacionada à própria autenticidade de ser o que se é e de estar no mundo, né? Não precisa estar Exatamente. relacionado diretamente com algo tangível, algo que eu vá criar com as minhas mãos, pode até ser, e talvez isso até aconteça, mas o processo criativo ele está na vida, está no meu estar no mundo, né? Então, no meu trabalho, e inclusive eu estou sentindo as transformações disso no meu trabalho, na minha forma de atuar, na minha maneira de me expressar, do que eu estou colocando, do que eu estou trazendo, né? Que para mim está relacionado muito profundamente com as minhas referências da vida. Então, eu estou fazendo eu estou me reencontrando com as minhas referências, coisas que eu abandonei, justamente para corresponder com as expectativas desse mercado, dessa sociedade. Então, putz, não posso dar muita atenção para isso, porque eu preciso focar em ser produtiva ou em, enfim, corresponder com todas as expectativas que a gente precisa. E agora eu estou fazendo uma busca, um reencontro com as minhas antigas paixões. Né? Então, Ah, isso é maravilhoso, né? desde ouvir as músicas que há tanto tempo eu não ouvia, ou reencontrar com livros que eu deixei para trás, e referências até artísticas, sabe? Tem artistas que eu amo, eu adoro surrealismo, então agora eu estou voltando a Eu adoro também. pesquisar. Eu amo, assim, falei, meu, quantos anos que eu não me nutro disso, sabe? Então eu tô fazendo essas pesquisas, é como se fosse uma paleontologia, não sei se eu posso chamar Uma assim, mas escavação, né? eu tô me cavocando, falar, peraí, o que que eu deixei para trás? Que é isso que eu deixei para trás? Então, esse processo criativo tá reverberando assim em mim, sabe? Eu não tô construindo nada com as minhas mãos. Esse é o caminho do artista. Esse é o caminho do Olha artista. Porque só. quando a gente fala é, o caminho do artista, você pode pensar no caminho do yogi, né? No caminho do mago, enfim, é um caminho arquetípico. Não é Uhum, um método, né? Esse da Julia Cameron, não é um método que vai fazer você se transformar num artista, né? sim. Mas é a psicologia do artista. Uhum, Então, ele é é justamente essa escavação, né, que vai te levar para um lugar autêntico, um lugar dentro de si. Então, tudo isso que você acabou de contar, que você está fazendo nesse seu processo para entender, para compreender a sua identidade, é muito do que a gente faz durante o caminho do artista, né? Porque o que, que que é o legal. artista, né? Esse artista interior é essa parte de nós é, que cria, que se encanta, né, com o mundo, que Uhum, se entusiasma, né? Essa uhum, é o estado da criança, né? uhum, E a criança é o estado da arte, né? uhum, Então, essa busca mesmo por tudo aquilo que você gosta, por tudo aquilo que te constrói, né?
e esse tempo de pensar também sobre isso, porque a gente não tem nem tempo é como Sim. você falou, a gente não tem nem tempo de refletir sobre isso, né? E a Uhum. natureza dessa criança, desse artista interior, é muito livre, né? Uhum. A nossa mente, ela é livre, assim, ela vagueia mesmo, né? Ela Uhum. viaja mesmo. E a gente quase não Sim. tem tempo de viajar, de pensar a respeito do que a gente já viveu, do que a gente está vivendo. A gente quase não tem Uhum. tempo para isso. Eu me incluo nisso, assim, também. A gente precisa fazer um Sim. esforço, né, É, para conseguir. a gente precisa estar sempre alerta e sempre colocar um esforço ativo, né? Falar, não, pera, eu preciso fazer um caminho inverso. Eu tenho falado bastante disso lá no meu canal do Telegram. Semana passada toda eu falei sobre produtividade às avessas, que para mim, quanto menos eu tenho feito, quanto mais espaços eu tenho aberto na minha vida, no meu dia a dia, mais eu me sinto energizada e também estimulada ou inspirada a trazer a minha verdade para o mundo, a entregar o que quer que seja que eu tenha, né, o que surja para entregar. Então, para mim tem funcionado isso, assim, fazer menos Uhum. e com mais foco, colocar espaços e também fazer rituais entre as minhas atividades, porque também tem funcionado muito fazer rituais, porque parece que é isso, é sempre uma pausa, uma inspiração, um olhar para dentro, uma vela, um incenso, uma música. São pequenas doses de nutrição que tem Exato, feito é. muita diferença. Essa nutrição é muito importante para a manutenção desse estado criativo, Uhum. né? Às Sim. vezes a gente pensa que que não é criativo. Eu já ouvi muita gente falar, Nossa, eu eu sou super zero penso. criativo, Eu sou... né? É minha fala, assim, minha fala. E já ouvi também muita gente falar que não está conseguindo, enfim. Uhum. Na verdade, todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem. Uhum. Isso é uma faculdade humana, uma capacidade Sim. humana, a criação. Uhum. Então, quando a gente não está se sentindo criativo, não está se sentindo capaz de criar, ou você está com um problema de percepção, né? Uhum. Talvez você considere criação só uma obra de arte e não esteja Uhum. enxergando tudo que você está criando na sua vida o tempo inteiro, né? Criando a sua própria realidade, os seus próprios caminhos, tudo que você está manifestando. Então, ou é um problema de percepção, ou é realmente é, um estado um estado emocional que precisa da nossa atenção, um estado de Uhum. estresse, né? Um Sim. estado de desconexão, né? Que está te levando a sentir esse bloqueio. Então, Uhum. tudo isso que você falou são coisas que a gente também trabalha no caminho do artista. Eu não Tô sei se você já super no ouviu. caminho da... Então, você está super. Eu não sei se você já ouviu até o final, assim, o Não, eu tô podcast. no Mas 3. tudo que você está falando são coisas que a gente trabalha muito no caminho do artista, né? Então, esses rituais, eles são muito importantes, porque através dos sentidos, né, é que Uhum. a gente vai se nutrindo. E Uhum. essa nutrição também de ouvir as músicas que você gosta, né? Procurar descobrir, então, descobrir novos interesses, experimentar, fazer coisas que você nunca fez, né? Uhum. Esse estado, assim, procurar nutrir esse estado de curiosidade, né? Ele é o remédio, né, que a gente precisa para estar alimentando a criatividade. Uhum. Então, realmente, se a gente passa uma semana super com a agenda super cheia, cumprindo milhões de compromissos, né? Quando chega no final da semana, a gente está esgotada, né? Às vezes a gente tem a sensação de que não conseguiu fazer nada, de que assim, correu e não conseguiu produzir com qualidade, né? Ou não Uhum. está satisfeito com aquilo que fez, né? Com aquilo que produziu Sim. ou não está Uhum. satisfeito com o processo de uma maneira geral, É. né? Tá ficando Até cansado demais, já mesmo, tá demais. e eu acho que acaba sendo aquelas atividades que a gente faz porque tem que fazer para corresponder com uma expectativa
externa e que por não estar relacionado com essa identidade, com essa verdade, não tem valor e não tem significado. Então eu acho que Nossa, aquilo que não tem significado, por mais que eu faça 100 coisas no dia, no final do dia eu vou sentir que eu não fiz nada por conta desse vazio de significado. exato. Eu já me senti muito nesse lugar, assim. Eu também. Muito. Principalmente estudando o empreendedorismo, que eu estudei muito também o empreendedorismo, e aí eu Uhum. já me vi muito nessa armadilha de você estar ali, ai meu Deus, então eu preciso fazer tanta coisa, né? Eu preciso comunicar no Sim. Instagram, eu preciso ter o plano de negócio, eu preciso pensar nas parcerias. Uhum. E aí é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que fica lotado. E aí Sim. a criatividade não flui neste ambiente, né? As Uhum. melhores ideias não vão surgir nesse ambiente. Então, Exatamente. esse processo parece, assim, ele parece um processo difícil, né? Mas ele é fácil. Mas ele é difícil também, É. porque, né, assim, é fácil porque, assim, na verdade, o que a gente precisa é relaxar um pouco, né? Voltar um pouco esse olhar para dentro, para sentir, deixar assentar, né? Uhum. Às vezes levar as coisas para o sono também, para Uhum. conseguir ativar a percepção. E ativando a percepção, a gente vai conseguindo entender aquilo que é importante realmente. E aí você Uhum. deixa de fazer tantas coisas para começar a fazer aquilo que é importante, né? Uhum. E aí você se dedica com tempo e com atenção àquilo que é importante, você consegue é, se conectar mais, né, consigo e com o outro, e você consegue enxergar mais resultado, né, mais Uhum. satisfação naquilo que você está fazendo. É um Sim, caminhar mais lento, mas eu sinto que ele é mais consistente, ele é mais efetivo. A muito gente vai mais. ficando mais contente assim com aquilo que a gente está com o Uhum. lugar que a gente está chegando, a gente fica mais orgulhoso desse lugar que a gente está chegando, dessas coisas que a gente está construindo. A gente fica tão abarrotado e nem com aquela sensação de estar perdido, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter é coragem para ir contra a maré, né? Precisa de uma dose de coragem de falar, não, eu vou fazer menos. E o que eu vejo de benefício também nesse caminho que eu estou vivenciando é que eu estou muito mais alerta, muito mais consciente do meu padrão. Então eu percebo essa aceleração, eu percebo essa ansiedade de, nossa, hoje eu quero fazer tá, 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 tá. E eu paro e falo, não, se eu fizer tudo isso, eu não vou cuidar da planta, que para mim é importante sentar ali na terra e pôr a mão naquele vaso. Eu não vou ter tempo de tomar meu café sentada na varanda, que eu gosto de ouvir os passarinhos de manhã. Eu não vou ter tempo. Então eu estou começando a perceber a produtividade como também esses espaços de vazio, que não são vazio. Então, o que eu percebo de mim é que eu estou muito mais alerta, muito mais consciente de mim mesma. Até para Uhum. falar, calma, agora não, você não vai fazer tudo isso, não, você vai fazer menos. Ok, então o que eu vou fazer? Beleza, o que é fundamental? É isso, então eu vou separar aqui um bloco de 2 horas para fazer isso e eu vou me dedicar integralmente com foco com isso. Mas antes eu vou ouvir os passarinhos e eu vou fazer a minha yoga e eu vou sentar lá fora e eu vou silenciar, eu vou colocar meu som. E quando eu venho para fazer o que eu tenho que fazer, nossa, a coisa flui de uma maneira muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Eu tô me sentindo muito mais leve, muito mais serena, sabe? Tá sendo muito mais Sim. gostoso estar no dia a dia, assim, mesmo com todo um monte de coisa que sempre tem para fazer. Lê aquele É trecho que a gente ia? leio sim. O que eu ia comentar sobre o que você falou é que o insight, ele vem justamente de olhar para dentro, né? Uhum. Insight. E vem nesses momentos. Ele não vem nos momentos em que a gente está precisando dele, assim, tipo, tá, eu preciso Sim, resolver isso vem daqui, agora. vem ideia. Não vem, né? Ele vem Uhum. quando você dá essa É. relaxada. E a Julia Cameron, ela fala também que caminhar é muito bom. Ela recomenda que a gente faça pelo menos 20 minutos de caminhada umas 2 vezes por semana. Não é nada assim tão difícil, né? De encontrar 20 minutinhos Aham. 2 vezes por semana.
Mas essa ideia de você se colocar em movimento e de caminhar, né, já traz uma mensagem, né, para o seu Uhum, corpo, né, de que você uhum, está andando, de que você está indo para algum lugar, né? E aí, uhum. né, e essas caminhadas não são nem assim, tipo um exercício para ficar saudável, mas mais um Sim, momento para você estar só, tá nessa solidão e tá atento ao momento, como você falou, observa, tá caminhando e tá observando o que está acontecendo no entorno, né? Então uhum. passando aqueles pensamentos e você tá só observando o fluxo dos seus pensamentos enquanto você caminha. E a gente aqui em Ubatuba pode caminhar olhando uma Sim, paisagem maravilhosa, os pássaros sim. pisando o céu. Então tudo isso é informação também, né? É Uhum, informação que a gente, informação sensível, informação sim. sutil e Uhum, que promove esses espaços internos para que aí uhum, sim a gente consiga é, ter os insights e resolver os uhum, problemas e pagar uhum. os boletos, É né? bom, né? Sim. Quer ler aquele trecho do livro? Vou ler, a gente estava Tá. discutindo, né, sobre identidade, e aí num dado momento eu separei um trechinho para Marina do livro O Caminho do Artista, no capítulo que fala sobre autenticidade. Então ela diz assim, Julia Cameron diz: quando perdemos o olhar vago sobre nós mesmos, nossos valores, nossa situação de vida, nós nos tornamos disponíveis para o momento. E é lá no específico que entramos em contato com o nosso eu criativo. Enquanto não vivenciarmos a liberdade da solidão, não teremos como nos conectar de forma autêntica. Podemos estar enredados, mas não estamos encontrados ou Hum, conectados, né? A arte reside no momento do encontro. Nós encontramos a nossa verdade e encontramos a nós mesmos. Nós encontramos a nós mesmos e encontramos a autoexpressão. Nós nos tornamos originais porque nos tornamos algo específico, uma origem a partir da qual o trabalho flui. Então muito legal. eu gostei desse trecho, eu mandei ele para a Marina, porque eu achei que ele resume bem a nossa tudo que a gente vinha conversando sobre identidade, né? Sobre o que é identidade. Identidade ela se constrói, né? A gente é uma coisa para ser compreendida, é uma coisa para ser construída, né? E aí, em dado momento eu falei para a Marina, não, acho que a identidade ela se revela, né? Uhum. Ela transborda Transborda. da gente, né? E, e eu gosto dessa ideia de como ela começa, né? De que a gente perde o olhar vago sobre nós mesmos. Então, quando a gente se Uhum. coloca nesse estado de atenção, né? E vai buscar essas referências, como você estava falando, né? Essas referências do nosso universo, né? Você vai montando o seu, assim, um repertório de imagens, de sons, de cheiros, Uhum. de tudo que tem a ver com você, de tudo aquilo que te revela, né? Uhum. De tudo aquilo que você é, então você vai ficando específico, você vai perdendo esse olhar vago, né? E vai adquirindo um olhar mais específico. Então, quando você se comunica a partir desse lugar, a sua comunicação naturalmente ela vai ser mais consistente, né? Ela vai ser mais precisa. Você vai conseguir escolher melhor as palavras que você vai usar, né? As imagens que você vai usar, enfim, para se comunicar. E isso vai conectar melhor as pessoas, né? Porque as pessoas que estiverem nessa mesma sintonia, elas vão se conectar a partir desse lugar verdadeiro. Não é uma coisa que você. A identidade não é algo que você forja,
né, de acordo com o público-alvo, porque você sabe que Uhum. aquelas pessoas estão precisando ou querendo aquilo que você tem para oferecer, então você se apresenta daquela. Os políticos adoram fazer isso, né? Então ele se apresenta e fala aquilo que a pessoa quer ouvir, mas não necessariamente está de acordo Uhum. com a sua verdade interior. Então aqui a gente está falando, a Marina fala o tempo inteiro de comunicação autêntica, né? Uhum. Então é esse olhar para dentro mesmo, né? É. Esse finalzinho eu gosto muito também, né? Que ela fala, a arte reside então nesse momento do encontro, né? Nós encontramos a nossa verdade, encontramos a nós mesmos, encontramos a nós mesmos e encontramos a nossa autoexpressão. E nos tornamos originais porque nos tornamos algo específico, uma origem a partir da qual o trabalho flui. Então, a Uhum. originalidade você é original quando você é essa origem, né? Sim. E a Uhum. partir dessa origem super específica, que só você pode ser assim, é único, né? Porque só você reúne todos esses Uhum. elementos. O que sai de você, o que flui de você como manifestação, seja no trabalho, seja na vida, no seu discurso, enfim, é, é verdadeiro, né? É real, Uhum. é sincero. Uhum. Não tem como É. isso não dar certo, né? E isso não é só em relação, claro, né? Você colocou como exemplos políticos, mas eu recebo muitas mensagens de mulheres, principalmente doulas, mas também de outras áreas, que me parece que existe uma chama, existe uma fagulha lá dentro que diz o que é essa originalidade, que diz Uhum, o que é essa identidade. Existe ali algo que está. Porque a gente já falou sobre isso também, são mulheres que são empreendedoras, mas que estão muito conectadas com um propósito e com uma causa. Né? São uhum, mulheres que uhum, têm o desejo de trabalhar com algo que faça sentido, que tenha um significado, que entregue um valor para o mundo, um valor verdadeiro, autêntico, né? Então, existe essa busca, existe esse olhar, existe essa reflexão. Então, são mulheres que já têm uma conexão maior, mas uhum, ainda assim, e eu vou falar a gente, porque eu também estou nessa, a gente cai na armadilha da comparação, uhum. né? Então, olha para o lado, mas se a outra pessoa está fazendo daquele jeito, está dando tão certo, está sendo bem sucedida, está lá super trabalhando, ou super isso, ou super aquilo, será que é verdade isso, o que essa chaminha está me dizendo? Será que faz sentido? Será que as pessoas vão gostar? Porque tem muito dessa, e assim como os artistas, essa nossa atuação está relacionado a nos entregar como Uhum, valor, né? Então, se eu uhum, trabalho como doula, eu estou levando as minhas mãos, a minha fala, o meu corpo, né? Então, sou eu que estou me ofertando, né? Não é um produto que eu vendo lá da minha loja. Então, é, quando eu me levo, é muito difícil, porque isso vem direto para minha autoestima, o meu valor, o que eu sou, o que eu represento para as pessoas. Então, é como se eu precisasse fazer com que as pessoas gostassem de mim. uhum, Então, que eu também acho que é uma grande armadilha, né? Eu me uhum, encaixar ao que as pessoas desejam que eu seja, né? uhum, Eu me adaptar às expectativas que as pessoas têm em relação ao que é uma doula ou o que é uma consultora de alguma coisa. Porque sou eu, é a minha pessoa. E se eu não agradar profissionalmente, significa que eu não sou agradável pessoalmente. É difícil de separar. uhum. Talvez os artistas tenham isso também. Se uma pessoa olha para Muito. sua obra e fala, nossa, não gostei dessa obra, tipo, pá, facada em você. Isso sou eu, não é uma bola que eu estou vendendo. Isso sou eu inteira. Então, Exato. eu acho que existe essa dificuldade também na nossa área, sabe? De assumir olhar para essa chaminha, nutrir e levar ela com coragem para a vida. Eu diria confiar nela e a gente gostar dela Sim. em primeiro lugar, né? Porque eu sinto também que, assim, às vezes a gente
que está mais nesse trabalho do autoconhecimento. Às vezes a gente investe muito em autoconhecimento, então a gente conseguiu já chegar num olhar, desbravar muitas das nossas sombras, né? Uhum. E quando você desbrava, você enxerga tudo, né? A nossa visão não é seletiva, então você enxerga o que tem de bom, você enxerga o que tem de ruim, o que precisa ser melhorado, né? E eu acho que quando a gente não valoriza aquilo que a gente tende a guardar, tende a esconder, né? Então a gente se coloca menos, a gente se põe Uhum. menos, se mostra menos, né? Uhum. O artista faz muito isso. Eu conheço muitos artistas que produzem e guardam em gavetas. Uhum. Tem gavetas e gavetas de trabalhos que não mostra ao mundo porque não está perfeito ou não Sim. está ainda, ou não está ainda naquele patamar de qualidade que você acha que você deveria ter quando Uhum. você se compara, né? Sim. Então, dentro disso, eu sinto que é muito importante a gente já teve uma conversa sobre isso, eu tô lembrando. Eu acho que é importante a gente entender qual que é o nosso lugar na fila, né? Uhum. Então, assim, Sim. com certeza tem muito ainda a se desenvolver, né? Existe uma busca pelo aperfeiçoamento, né? Mas a gente não pode deixar que essa busca pelo aperfeiçoamento se transforme num perfeccionismo que te paralisa, que te enrijece, que te impede de se mostrar, né? Porque Uhum. ainda não está no ponto, ainda não está no ponto, ainda não está no ponto. Então, quando eu falo de enxergar o seu lugar na fila, é assim, é você olhar para frente, realmente reconhecer que tem muitas pessoas que estão à sua frente, inclusive utilizar essas pessoas que você admira como inspirações, né? E Uhum. também como provas de que, olha, dá para chegar nesse lugar, né? Uhum. Com esse reconhecimento. Mas também você olha para trás e vê que tem muitas outras pessoas que, para quem aquele lugar onde você está, é um lugar já interessante. Então você já tem Uhum. muito a comunicar, a trazer, a oferecer para essas pessoas Uhum. também, que também tem outras Honrar essa pessoas atrás, história, né? que honrar esse nosso lugar na fila. Eu acho que isso Uhum. é legal. E, e é importante para a gente pensar, é importante a gente refletir sobre isso, né? Não serve de nada a gente deixar guardado quem a gente é. Uhum. Uhum. Então, valorizar, né? Eu percebo, percebo que entre os artistas, e eu acho que no seu meio isso é muito comum também, que às vezes a gente nem fala as coisas que pensa. A Uhum. gente nem fala porque a Oh. gente acha que alguém já falou antes, que aquilo não é Uhum. muito original, ou você Uhum. não tem um domínio completo, absoluto sobre aquilo que você está falando, então você prefere nem colocar ideia nenhuma, né? Sim. Uhum. Mas quando todos esses são comportamentos que paralisam, né? Uhum. Então a Julia Cameron, ela sempre incentiva muito essa coisa de você experimentar, de você se colocar, né? E se dar a chance de ir melhorando. Né? Ela fala assim, Uhum. para você ser um artista bom, você precisa se permitir ser um artista ruim primeiro. É Uhum. impossível ser perfeito e melhorar ao mesmo tempo, E isso se aplica a tudo, né? né, Nina? Se aplica a qualquer atuação, né? São lições de vida, né? Uhum. Na nossa área, a gente tem muita doula falando que é muito insegura porque não tem experiência, né? Nossa, não sei como começar porque eu não tenho experiência, não sei como, e ficam paralisadas diante desse desafio, né? Então é isso, é se permitir honrar esse caminho, honrar o que se aprendeu, né? E o que eu gosto, o que eu tenho vontade de reforçar disso é que como eu estou experimentando isso no meu corpo, uma das características também dos nossos tempos é
se inundar de conteúdo, ler um monte de coisa, buscar um monte de referência, ficar, né, assistindo 790 lives e lendo não sei quantos textos e não agir, né? Isso, a Eu tenho prática, muito né? a prática. Eu sempre tive muito essa característica. Tô dizendo tive no passado, isso para mim é assim uma vitória Uhum. imensa, porque eu sou muito cabeção, muito mental. Então, sempre fui muito de ficar, né? Muito penso, 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 penso. Tenho até bastante dor de cabeça, porque eu sou dessas de ficar com a cabeça muito ligada. E eu não tinha esse esvaziamento, né? Não me permitia esse esvaziamento com ação, com atitudes reais, né? Então agora, desde esses rituais, essas pausas, esses espaços, essas doses de nutrição, de inspiração, tudo isso tem me mostrado, tem reforçado, não sei se é a palavra, de que é preciso agir. Em algum Uhum. momento a gente precisa parar de ler as teorias e falar, vamos tentar, vamos colocar isso em prática, porque senão a gente não sai do lugar, né? E eu tô É. sentindo mesmo, assim, que, assim como você fala que a identidade se revela, eu tô sentindo essa revelação natural. E fazendo essas coisas pequenas, essas pequenas mudanças, muita coisa tem se revelado, né? Para mim, de uma maneira espontânea. Mas por que que a gente faz isso, né? Eu acho que é porque a gente não se sente bom o suficiente, a gente não se sente preparado. Eu faço isso também. Uhum, Já fiz mais, mas ainda faço com algumas coisas, né? Então a gente uhum, ainda não se sente apropriado o suficiente. E aí uhum. você vai colocando mais coisa para dentro, porque você precisa se preparar mais, e Sim. precisa de mais informação, e precisa ficar melhor, enfim. Uhum, Mas é exatamente isso que você colocou. A gente só vai melhorar fazendo, né? Então, uhum, qualquer aprimoramento, ele vem, começa tudo com o primeiro passo, né? uhum. Então, eu sinto que até pode haver, assim, também, momentos, né? Períodos em que você tá naquele período você está ali aberto para receber e absorver uma quantidade grande de informação, né? E Uhum, aí depois a gente tem que se dar também esse momento de assentar, de absorver e assentar aquelas informações todas. Mas precisa chegar esse momento também em que você experimenta, em que você faz com as mãos, né? A Clarissa uhum. Pinkola que fala muito sobre a importância do fazer com Ia as falar mãos, dela. né? Uhum, Então, precisa chegar, então, esse momento da prática, porque se não passar pela prática, a Julia Cameron também fala, a arte se faz na prática, não, não na uhum, ideia de ficar pensando o que é que eu vou fazer, né? uhum, Então, só fazendo é que você vai se tornando melhor e vai chegando naquele ponto de apropriação que você está tentando chegar estudando tanto, né? sim. Então, o estudo ele é Uhum, importante, acho que tem o momento dele, ele é uhum, essencial, né? sim. Mas precisa mesmo calibrar, precisa chegar nessa equação e a prática e a constância, né? Que isso eu acho que é Uhum, uma outra lição do artista, né? sim. Que é essa da bailarina, né? Que é essa constância de você estar ali se propondo a exercitar e fazer dia após dia aquele pequeno passinho. O que é que eu preciso fazer agora? O que que eu posso Uhum, fazer agora? Mas é uhum, fazer, não é pensar em fazer, sim, né? sim. E fazer. Exatamente. E aí é interessante porque aí quando você olha lá da frente, você vê que avançou numa velocidade muito grande. Uhum, E a gente uhum. tem essa tendência de superestimar o que a gente é capaz de fazer num dia, mas subestimar o que a gente é capaz de fazer a longo prazo, Exatamente. A gente né? vê uma coisa desse tamanho e fala, nossa, nunca, nunca vou conseguir completar esse negócio gigante, complexo lá na frente, né? E sendo que colocando pedacinhos, quebrando em pequenos pedacinhos diários, a coisa acontece. É possível que É. aconteça, né? E eu acho que essa constância é isso. É você achar o Uhum, pedacinho que você precisa, a pecinha que você precisa mover agora.
né? Sim. No entrou agora. E fazer. Eu tenho falado isso lá no meu Insta sobre encontrar o seu tom e o seu passo. Porque é essa imagem que eu tenho, que assim, a produtividade para mim, que tem um filho de 8 anos, é diferente de você que tem dois filhos e uma pequenininha e de uma puérpera. Então, como cada um tem o seu tempo, isso precisa ser uma busca também faz parte dessa busca. Qual é o meu tom? Qual é o meu tempo? Qual é o meu passo? Então, o que que eu vou conseguir fazer hoje que me traga essa sensação de realização, de que eu comecei e terminei alguma coisa, mesmo que seja uma página de um livro, sei lá, que seja um traço, né? Mas que dê essa sensação de completude, de realização, de puxa, consegui fazer isso, consegui caminhar, dei um pequeno passo, mas ainda respeitando esse momento e respeitando o nosso ser e o contexto que a gente vive, né? Hoje, num grupo de doulas, uma doula fez uma postagem e falou: Nossa, gente, eu tô com um bloqueio criativo, eu não sei mais o que escrever, o que postar no Instagram. Me ajudem. Aí eu falei: Para, não posta nada, fecha o Instagram e vai viver outras coisas, vai ouvir música. Eu, né, falei para ela tudo que eu falei aqui. Falei: Vai ouvir música, vai ler um livro, desencana, você não precisa postar nada, né? Justamente na pausa é a pausa que estrutura o caminho, né? Para mim isso tá muito claro. Então, Boa essa e aí frase. é maravilhosa, né? Uhum. E ela já tá aqui de slogan, caminhando comigo. E aí uma outra doula comentou sobre os nossos ciclos, por isso que eu lembrei da Clarissa. Ela Uhum. falou: pensa em que ciclo, que momento do seu ciclo você tá. Ah, Espera a eu uso semana muito isso. fértil, espera a Uhum. semana fértil, você produz pra caramba, faz os seus posts, programa e depois se recolhe, depois se volta para outras coisas. Então, além de tudo, né, nós como mulheres temos também esse olhar sobre o nosso ciclo e identificar como é que está a nossa energia, né? Sim, e nossa, isso é tão importante. Eu uso demais isso, demais. Eu observo muito. E eu sinto que a gente ainda em fases diferentes da vida, esses ciclos eles funcionam de maneiras diferentes. Uhum. Então, eu vou até compartilhar como eu tenho vivenciado isso, porque eu acho que pode servir para mais pessoas. Eu tô com 40 anos, até meus 38, assim, eu vinha muito nesse ritmo de que aquele momento de fertilidade, aquele momento fértil, era o melhor momento mesmo de eu estar ali sendo produtiva e conseguindo realizar uma série de coisas e tal. E eu Uhum. tenho sentido que agora, assim, a partir dos 40, eu tenho me conectado com outro tipo de energia. Então eu percebo que são pouquíssimos, na verdade, os dias do meu ciclo que eu realmente preciso, tipo, para tudo, não consigo fazer nada, né? Uhum. E essa parte do período infértil, para mim, ela tem sido cada vez mais criativa. Que Eu nunca legal, conversei com alguém sobre isso, mas que eu tenho interessante. observado que na maturidade, essa parte do período infértil, ela tem sido o momento onde eu consigo tomar as decisões de uma maneira muito mais consciente, né? Sim, Fazer os movimentos de uma maneira mais efetiva, mais certeira, né? que legal. Tá menos no emocional, mais no racional ou mais enraizada, talvez, né? Mas no Mais, intuitivo. Eu acho que muito sim. mais conectada com o intuitivo e Uhum. acreditando, confiando nele, né? E Que aquilo legal. que eu vou fazer no período fértil agora, por exemplo, às vezes me gera até uma certa ansiedade. Então, Uhum. no período fértil é um momento em que eu aproveito muito essa energia, assim, para às vezes de fazer coisas práticas, aquilo que eu já sei que Uhum. precisa ser feito, né? Uhum. Mas coisas novas não. Coisas novas eu aguardo um pouco o período infértil para que aquilo fique. O Hilke que fala isso, né? Você ter aquele tempo de amadurecer uma ideia para então ela vir à luz.
Sim. Então, no meu período infértil, tudo fica muito mais claro, muito mais evidente, assim. Ah, nossa, como que eu Uhum. não tinha pensado nisso antes? Que Mas legal. vem muito dessa conexão com a intuição. E eu nem preciso ficar Uhum. tá ali quietinha ou meditando para perceber. Sim, é uma Uhum. coisa que acontece, acho que através dos hormônios mesmo. E eu Sim. acho isso uma Muito grande legal. vantagem, um grande privilégio nosso, feminino, e de nós que estamos vivendo nesse tempo em que esses conhecimentos estão voltando e estão sendo Sim. valorizados e decodificados para que a Uhum. gente consiga se apropriar também, né, Sim. Dessa dessa, sabedoria. dessa sabedoria, dessa autoobservação, mas lembrando também Uhum. que de não colocar isso num padrão, né, também, Uhum. porque eu acho que também tem essa tendência, às vezes, da gente olhar e falar, ah, não, mas essa mulher, por isso que eu fiz esse comentário, essa mulher, ela é muito produtiva no período fértil, então chegou no período fértil, Sim. agora eu vou ter que arrepiar, Agora, uhul! É. né? Mas Também é tem, um padrão, também é uma caixinha, também é um é, enquadramento desnecessário, né? mas é muito potente, muito potente. Fazendo uma observação a gente consegue identificar, né? Observando bem a gente consegue identificar onde estão os lugares. Eu agora eu tô com 42 e eu sinto que eu tô meio em cruzeiro, assim, eu não tenho muitos altos e baixos, eu nem preciso me fechar, mas eu também não sinto dias daquela super hiper energia. Eu tô no Uhum. cruzeiro. Mas é uma fase também, né? Eu tô Então, achando muito interessante essa fase. é bem interessante, legal. Nina, a gente tem menos de 10 minutos para terminar. Acho que a gente já pode ir encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você quer finalizar com alguma coisa? Você tem algum Eu dei uma algo para falhada para mim falar? aqui, Alô? Oi, voltou? Voltou? Oi? Nossa, deu duas Voltou? piscadas para mim aqui, eu não ouvi o que você falou. Agora eu tô te vendo. Uhum, Agora voltou? Tá bom. Eu voltou. falei que já vai acabar, já falta 7 minutos. Então a gente pode ir terminando. Você Uhum. tem alguma coisa, quer fazer algum fechamento? Eu queria fazer um convite, na verdade, eu queria convidar as pessoas a conhecer o podcast, O Caminho do Uhum, Artista, né? É um uhum, podcast livre, gratuito, que está disponível no Spotify. E que é um estudo desse livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que a gente citou várias vezes aqui, né? uhum, E eu tô com um chamado aberto também para a jornada online, para as pessoas que gostarem, que se conectarem, que acharem que pode uhum. trazer um valor aí para sua caminhada. A gente começa em setembro com um grupo de aprofundamento de estudos nesse caminho aí, que é o caminho Uhum, da criação, da criatividade. uhum. Olha, eu só com esse conteúdo gratuito do Spotify tá sendo muito transformador, assim, tá? De verdade mesmo, deixei aqui bem claro, né? Que é uma verdade que tá brotando, é realmente muito bom. Então eu também sugiro a quem está aqui para procurar lá no Spotify o Caminho do Artista e ouvir, porque é muito legal. E eu compartilhei o link num grupo de profissionais, no meu grupo de Telegram, e eu recebi várias mensagens de downloads. Falei, Marina, que demais! Eu estou amando, eu estou fazendo, estou escrevendo as páginas matinais. Então, recebi um retorno muito legal. Ah, que Outras mulheres legal, que legal. também estão se beneficiando desse caminho. Ai, muito bom. É muito bom saber disso. E é um trabalho que eu tenho feito por propósito mesmo, porque eu sinto que é um Uhum, conteúdo que ajuda muito as pessoas. uhum, E a Júlia, eu falo que é uma obra mestra esse livro, assim como o Mulheres que Correm com os Lobos, porque ele é muito preciso, né? Assim, uhum, na descrição desses lugares mentais, emocionais, por onde a sim, gente passa, e traz. E é muito concreto, né? Traz algumas uhum, ferramentas
simples, muito fáceis de você aplicar, utilizar, né? E que Uhum, conseguem fazer com que a gente aumente, amplie esse estado de atenção, né? uhum, Para tudo, para nós mesmos, uhum. para aquilo que a gente está fazendo. Então, realmente é um conteúdo que me ajudou muito, que foi um divisor de águas na minha vida há 7 anos atrás, quando eu conheci esse trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho feito como um propósito mesmo, a cada ano criar um novo grupo de estudos em torno desse livro. Uhum. Então, ele está aí disponível de várias formas. Está gratuito lá no Spotify, tem essa jornada para quem quiser uma rede de apoio, um suporte para ir mais fundo e tá caminhando acompanhado, não está caminhando sozinho, né? Aham. Então tem vários vertentes aí, vários caminhos que a gente pode pegar aí esse conhecimento. Legal. Obrigada também pelo espaço para falar um pouquinho disso. Imagina. Agradeço muito, foi muito legal. A gente transformou nossos audiões em uma live. É, Como eu falei no começo, a gente tem conversado muito e eu tenho me dedicado muito a trazer essa mensagem na minha página, né? Para que a gente realmente faça um trabalho verdadeiro, autêntico, que a gente encontre dentro da gente as respostas para trazer para o mundo algo que seja tão potente e verdadeiro quanto o que a gente é mesmo, que a gente já tem guardado dentro da gente, para sair um pouco dessas expectativas, dessas cobranças do mercado. A gente pode fazer um trabalho muito bonito. Quanto mais conectado com a nossa verdade a gente tiver, mais fluido e mais bonito vai ser o que a gente tem para entregar para o mundo. Então, tinha tudo a ver a gente conversar sobre isso, porque para mim essa mensagem é a base, né? O fundamento de qualquer coisa que a gente vá fazer, que a gente vá atuar. Então, sim, eu sinto que as pessoas estão precisando disso e é, a gente vê na falência do sistema essa necessidade uhum, também. A gente uhum, precisa mudar, a gente sim, precisa desacelerar. Não tem sim. como continuar Não, desse jeito. exatamente. E depois a gente precisa marcar uma outra conversa para falar como que a gente faz isso sendo mãe, sendo puérpera, tendo um monte de criança em casa, como encontrar esses espaços, né? E como encontrar essa reconexão, buscar espaços para esse reencontro a partir da maternidade, que acho que é um tema super importante também para a gente olhar. Verdade, verdade. Fica para a próxima, já fica o Fica, teaser. já fica. Boa. Então tá bom, Nina. Um beijão, Um obrigada. beijo, obrigada, Gente, Marina. obrigada a todos vocês que ficaram aqui acompanhando a gente também. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Dentro de si. Então, tudo isso porque a gente não tem nem tempo é como Sim. você falou, a gente não tem nem tempo de refletir sobre isso, né? E a Uhum. natureza dessa criança, desse artista interior, é muito livre, né? Uhum. A nossa mente, ela é livre, assim, ela vagueia mesmo, né? Ela Uhum. viaja mesmo. E a gente quase não Sim. tem tempo de viajar, de pensar a respeito do que a gente já viveu, do que a gente está vivendo. A gente quase não tem Uhum. tempo para isso. Eu me incluo nisso, assim, também. A gente precisa fazer um Sim. esforço, né, É, para conseguir. a gente precisa estar sempre alerta e sempre colocar um esforço ativo, né? Falar, não, pera, eu preciso fazer um caminho inverso. Eu tenho falado bastante disso lá no meu canal do Telegram. Semana passada, toda eu falei sobre produtividade às avessas, que para mim, quanto menos eu tenho feito, quanto mais espaços eu tenho aberto na minha vida, no meu dia a dia, mais eu me sinto energizada e também estimulada ou inspirada a trazer a minha verdade para o mundo, a entregar o que quer que seja que eu tenha, né, o que surja para entregar. Então, para mim tem funcionado isso, assim, fazer menos Uhum. e com mais foco, colocar espaços e também fazer rituais entre as minhas atividades, porque também tem funcionado muito fazer rituais, porque parece que é isso, é sempre uma pausa, uma inspiração, um olhar para dentro, uma vela, um incenso, uma música. São pequenas doses de nutrição que tem Exato, feito muita diferença. essa nutrição é muito importante para a manutenção desse estado criativo.
Uhum. né? Às Sim. vezes a gente pensa que não tá que não é criativo. Eu já ouvi muita gente falar, "Ah, Nossa, eu eu sou super zero penso. criativo, Eu sou- né? É minha fala, assim, minha fala. E já ouvi também muita gente falar que não está conseguindo, enfim. Uhum. Na verdade, todo mundo é criativo, né? Todo mundo Uhum. tem. Isso é uma faculdade humana, uma capacidade Sim. humana, a criação. Uhum. Então, quando a gente não está se sentindo criativo, não está se sentindo capaz de criar, ou você está com um problema de percepção, né? Uhum. Talvez você considere criação só uma obra de arte e não esteja Uhum. enxergando tudo que você está criando na sua vida o tempo inteiro, né? Criando a sua própria realidade, os seus próprios caminhos, tudo que você está manifestando. Então, ou é um problema de percepção, ou é realmente é, um estado um estado emocional que precisa da nossa atenção, um estado de Uhum. estresse, né? Um Sim. estado de desconexão, né? Que está te levando a sentir esse bloqueio. Então, Uhum. tudo isso que você falou são coisas que a gente também trabalha no caminho do artista. Então, eu não Tô sei se você já super no ouviu. caminho da. Então, você está super. Eu não sei se você já ouviu até o final, assim, o Não, eu tô podcast. no Mas 3. tudo que você está falando são coisas que a gente trabalha muito no caminho do artista, né? Então, esses rituais, eles são muito importantes, porque através dos sentidos, né, é que a gente Uhum. a gente vai se nutrindo. E Uhum. essa nutrição também, de ouvir as músicas que você gosta, né? Procurar descobrir, então, descobrir novos interesses, experimentar, fazer coisas que você nunca fez, né? Uhum. Esse estado, assim, procurar nutrir esse estado de curiosidade, né? Ele é o remédio, né, que a gente precisa para está alimentando a criatividade. Uhum. Então, realmente, se a gente passa uma semana super com a agenda super cheia, cumprindo milhões de compromissos, né? Quando chega no final da semana, a gente está esgotada, né? Às vezes a gente tem a sensação de que não conseguiu fazer nada, de que assim, correu e não conseguiu produzir com qualidade, né? Ou não Uhum. está satisfeito com aquilo que fez, né? Com aquilo que produziu Sim. ou não está Uhum. satisfeito com o processo de uma maneira geral, É. né? Tá ficando Até cansado demais, mesmo, esgotado demais. e eu acho que acaba sendo aquelas atividades que a gente faz porque tem que fazer para corresponder com uma expectativa externa e que, por não estar relacionado com essa identidade, com essa verdade, não tem valor e não tem significado. Então, eu acho que Nossa, aquilo que não tem significado, por mais que eu faça 100 coisas no dia, no final do dia eu vou sentir que eu não fiz nada por conta desse vazio de significado. exato. Eu já me senti muito nesse lugar, assim. Eu também. Muito. Principalmente estudando o empreendedorismo, que eu estudei muito também o empreendedorismo, e aí eu Uhum. já me vi muito nessa armadilha de você estar ali, ai meu Deus, então eu preciso fazer tanta coisa, né? Eu preciso comunicar no Sim. Instagram, eu preciso ter o plano de negócio, eu preciso pensar nas parcerias. Uhum. E aí é tanta coisa, tanta coisa que fica lotado. E aí Sim. a criatividade não flui neste ambiente, né? As Uhum. melhores ideias não vão surgir nesse ambiente. Então, Exatamente. esse processo parece, assim, ele parece um processo difícil, né? Mas ele é fácil. Mas é difícil também, É. porque, né, assim, é fácil porque, assim, na verdade, o que a gente precisa é relaxar um pouco, né? Voltar um pouco esse olhar para dentro, para sentir, deixar assentar, né? Uhum. Às vezes levar as coisas para o sono também, para Uhum. conseguir ativar a percepção. E ativando a percepção, a gente vai conseguindo entender aquilo que é importante realmente. E aí você Uhum. deixa de fazer tantas coisas para começar a fazer aquilo que é importante, né? Uhum. E aí você se dedica com tempo e com atenção àquilo que é importante, você consegue é, se conectar mais, né, consigo e com o outro, e você consegue enxergar mais resultado,
né? Mais Uhum. satisfação naquilo que você está fazendo. É um Sim, caminhar mais lento, mas eu sinto que ele é mais consistente, ele é mais efetivo. A muito gente vai mais. ficando mais contente assim com aquilo que a gente está, Uhum. com o lugar que a gente está chegando. A gente fica mais orgulhoso desse lugar que a gente está chegando, dessas coisas que a gente está construindo. A gente não fica tão abarrotado e nem com aquela sensação de estar perdido, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter é coragem para ir contra a maré, né? Precisa de uma dose de coragem de falar, não, eu vou fazer menos. E o que eu vejo de benefício também nesse caminho que eu estou vivenciando é que eu estou muito mais alerta, muito mais consciente do meu padrão. Então eu percebo essa aceleração, eu percebo essa ansiedade de, nossa, hoje eu quero fazer tá, 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 tá. E eu paro e falo, não, se eu fizer tudo isso, eu não vou cuidar da planta, que para mim é importante sentar ali na terra e pôr a mão naquele vaso. Eu não vou ter tempo de tomar meu café sentada na varanda, que eu gosto de ouvir os passarinhos de manhã. Eu não vou ter tempo. Então eu estou começando a perceber a produtividade como também esses espaços de vazio, que não são vazio. Então, o que eu percebo de mim é que eu estou muito mais alerta, muito mais consciente de mim mesma. Até para Uhum. falar, calma, agora não, você não vai fazer tudo isso, não, você vai fazer menos. Ok, então o que que eu vou fazer? Beleza, o que que é fundamental? É isso, então eu vou separar aqui um bloco de 2 horas para fazer isso e eu vou me dedicar integralmente com foco com isso. Mas antes eu vou ouvir os passarinhos e eu vou fazer a minha yoga e eu vou sentar lá fora, e eu vou silenciar, eu vou colocar meu som. E quando eu venho para fazer o que eu tenho que fazer, nossa, a coisa flui de uma maneira muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Eu tô me sentindo muito mais leve, muito mais serena, sabe? Tá sendo muito mais Sim. gostoso estar no dia a dia, assim, mesmo com todo um monte de coisa que sempre tem para fazer. Lê aquele É trecho que a gente ia? leio sim. O que eu ia comentar sobre o que você falou é que que o insight, ele vem justamente de olhar para dentro, né? Uhum. Insight. E vem nesses momentos. Ele não vem nos momentos em que a gente está precisando dele, assim, tipo, tá, você precisa Sim. resolver isso Vem daqui, agora. vem ideia. Não vem, né? Ele vem Uhum. quando você dá essa É. relaxada. E a Julia Cameron, ela fala também que caminhar é muito bom. Ela recomenda que a gente faça pelo menos 20 minutos de caminhada umas 2 vezes por semana. Não é nada assim tão difícil, né? De encontrar 20 minutinhos Aham. 2 vezes por semana. Mas essa ideia de você se colocar em movimento e de caminhar, né, já traz uma mensagem, né, para o seu Uhum. corpo, né, de que você Uhum. está andando, de que você está indo para algum lugar, né? E aí, Uhum. né, e essas caminhadas não são nem assim, tipo um exercício para ficar saudável, mas mais um Sim. momento para você estar só, tá nessa solidão e tá atento ao momento, como você falou, observa, tá caminhando e tá observando o que está acontecendo no entorno, né? Então, Uhum. passando aqueles pensamentos e você tá só observando o fluxo dos seus pensamentos enquanto você caminha. E a gente aqui em Ubatuba pode caminhar olhando uma Sim. paisagem maravilhosa, os pássaros Sim. pisando o céu. Então, tudo isso é informação também, né? É Uhum. informação que a gente, informação sensível, informação Sim. sutil e Uhum. que promove esses espaços internos para que aí Uhum. sim a gente consiga é, ter os insights e resolver os Uhum. problemas e pagar Uhum. os boletos, É né? bom, né? Sim. Quer ler aquele trecho do livro? Vou ler, a gente estava Tá. discutindo, né, sobre identidade, e aí num dado momento eu separei um trechinho para Marina do livro O Caminho do Artista, no capítulo que fala sobre autenticidade. Então ela diz assim, Julia Cameron diz: quando perdemos o olhar vago sobre nós mesmos, nossos valores, nossa situação de vida, nós nos tornamos disponíveis para o momento.
E é lá no específico que entramos em contato com o nosso eu criativo. Enquanto não vivenciarmos a liberdade da solidão, não teremos como nos conectar de forma autêntica. Podemos estar enredados, mas não estamos encontrados ou Hum. conectados, né? A arte reside no momento do encontro. Nós encontramos a nossa verdade e encontramos a nós mesmos. Nós encontramos a nós mesmos e encontramos a autoexpressão. Nós nos tornamos originais porque nos tornamos algo específico, uma origem a partir da qual o trabalho flui. Então Muito legal. eu gostei desse trecho, eu mandei ele para a Marina, porque eu achei que ele resume bem a nossa tudo que a gente vinha conversando sobre identidade, né? Sobre o que é identidade. Identidade ela se constrói, né? É uma coisa para ser compreendida, é uma coisa para ser construída, né? E aí, em dado momento eu falei para a Marina, não, acho que a identidade ela se revela, né? Uhum. Ela transborda Transborda. da gente, né? E, e eu gosto dessa ideia de como ela começa, né? De que a gente perde o olhar vago sobre nós mesmos. Então, quando a gente se Uhum. coloca nesse estado de atenção, né? E vai buscar essas referências, como você estava falando, né? Essas referências do nosso universo, né? Você vai montando o seu, assim, um repertório de imagens, de sons, de cheiros, Uhum. de tudo que tem a ver com você, de tudo aquilo que te revela, né? Uhum. De tudo aquilo que você é, então você vai ficando específico, você vai perdendo esse olhar vago, né? E vai adquirindo um olhar mais específico. Então, quando você se comunica a partir desse lugar, a sua comunicação naturalmente ela vai ser mais consistente, né? Ela vai ser mais precisa. Você vai conseguir escolher melhor as palavras que você vai usar, né? As imagens que você vai usar, enfim, para se comunicar. E isso vai conectar melhor as pessoas, né? Porque as pessoas que estiverem nessa mesma sintonia, elas vão se conectar a partir desse lugar verdadeiro. Não é uma coisa que você. A identidade não é algo que você forja, né? De acordo com o público-alvo, porque você sabe que Uhum. aquelas pessoas estão precisando ou querendo aquilo que você tem para oferecer, então você se apresenta daquela. Os políticos adoram fazer isso, né? Então ele se apresenta e fala aquilo que a pessoa quer ouvir, mas não necessariamente está de acordo Uhum. com a sua verdade interior. Então aqui a gente está falando, a Marina fala o tempo inteiro de comunicação autêntica, né? Uhum. Então é esse olhar para dentro mesmo, né? É. Esse finalzinho eu gosto muito também, né? Que ela fala, a arte reside então nesse momento do encontro, né? Nós encontramos a nossa verdade, encontramos a nós mesmos, encontramos a nós mesmos e encontramos a nossa autoexpressão. E nos tornamos originais porque nos tornamos algo específico, uma origem a partir da qual o trabalho flui. Então, a Uhum. originalidade como essa você é original quando você é essa origem, né? Sim. E a Uhum. partir dessa origem super específica, que só você pode ser assim, é único, né? Porque só você reúne todos esses Uhum. elementos. O que sai de você, o que flui de você como manifestação, seja no trabalho, seja na vida, no seu discurso, enfim, é, é verdadeiro, né? É real, Uhum. é sincero. Uhum. Não tem como É. isso não dar certo, né? E isso não é só em relação, claro, né? Você colocou como exemplos políticos, mas eu recebo muitas mensagens de mulheres, principalmente doulas, mas também de outras áreas, que
me parece que existe uma chama, existe uma fagulha lá dentro que diz o que é essa originalidade, que diz Uhum, o que é essa identidade. Existe ali algo que está. Porque a gente já falou sobre isso também, são mulheres que são empreendedoras, mas que estão muito conectadas com um propósito e com uma causa. Né? São uhum, mulheres que uhum, têm o desejo de trabalhar com algo que faça sentido, que tenha um significado, que entregue um valor para o mundo, um valor verdadeiro, autêntico, né? Então, existe essa busca, existe esse olhar, existe essa reflexão. Então, são mulheres que já têm uma conexão maior, mas uhum, ainda assim, e eu vou falar a gente, porque eu também estou nessa, a gente cai na armadilha da comparação, uhum. né? Então, olha para o lado, mas se a outra pessoa está fazendo daquele jeito, está dando tão certo, está sendo bem sucedida, está lá super trabalhando, ou super isso, ou super aquilo, será que é verdade isso? O que essa chaminha está me dizendo? Será que faz sentido? Será que as pessoas vão gostar? Porque tem muito dessa. E assim como os artistas, essa nossa atuação está relacionado a nos entregar como Uhum, valor, né? Então, se eu uhum, trabalho como doula, eu estou levando as minhas mãos, a minha fala, o meu corpo, né? Então, sou eu que estou me ofertando, né? Não é um produto que eu vendo lá da minha loja. é. Então, quando eu me levo, é muito difícil, porque isso vem direto para minha autoestima, o meu valor, o que eu sou, o que eu represento para as pessoas. Então, é como se eu precisasse fazer com que as pessoas gostassem de mim. Uhum, Então, que eu também acho que é uma grande armadilha, né? Eu uhum, me encaixar ao que as pessoas desejam que eu seja, né? uhum, Eu me adaptar às expectativas que as pessoas têm em relação ao que é uma doula ou o que é uma consultora de alguma coisa. Porque sou eu, é a minha pessoa. E se eu não agradar profissionalmente, significa que eu não sou agradável pessoalmente. É difícil de separar. uhum. Talvez os artistas tenham isso também. Se uma pessoa olha para Muito. sua obra e fala, nossa, não gostei dessa obra, tipo, pá, facada em você. Sou eu, não é uma bola que eu estou vendendo. Isso sou eu inteira. Então, Exato. eu acho que existe essa dificuldade também na nossa área, sabe? De assumir olhar para essa chaminha, nutrir e levar ela com coragem para a vida. É, eu diria confiar nela e a gente gostar dela Sim. em primeiro lugar, né? Porque eu sinto também que, assim, às vezes a gente que tá mais nesse trabalho do autoconhecimento, às vezes a gente investe muito em autoconhecimento, então a gente conseguiu já chegar num olhar, desbravar muitas das nossas sombras, né? Uhum. E quando você desbrava, você enxerga tudo, né? A nossa visão não é seletiva. Então você enxerga o que tem de bom, você enxerga o que tem de ruim, o que precisa ser melhorado, né? E eu acho que quando a gente não valoriza aquilo que a gente tende a guardar, tende a esconder, né? Então a gente se coloca menos, a gente se põe Uhum. menos, se mostra menos, né? Uhum. O artista faz muito isso. Eu conheço muitos artistas que produzem e guardam em gavetas. Uhum. Tem gavetas e gavetas de trabalhos que não mostra ao mundo porque não está perfeito ou não Sim. está ainda, ou não está ainda naquele patamar de qualidade que você acha que você deveria ter quando Uhum. você se compara, né? Sim. Então, dentro disso, eu sinto que é muito importante a gente. A gente já teve uma conversa sobre isso, eu tô lembrando. Eu acho que é importante a gente entender qual que é o nosso lugar na fila, né? Uhum. Então, assim, Sim. com certeza tem muito ainda a se desenvolver, né? Existe uma busca pelo aperfeiçoamento, né? Mas a gente não pode deixar que essa busca pelo aperfeiçoamento se transforme num perfeccionismo que te paralisa, que te enrijece, que te impede de se mostrar, né? Porque Uhum. ainda não está no ponto, ainda não está no ponto, ainda não está no ponto. Então, quando eu falo
de enxergar o seu lugar na fila é assim, é você olhar para frente, realmente reconhecer que tem muitas pessoas que estão à sua frente, inclusive utilizar essas pessoas que você admira como inspirações, né? E Uhum, também como provas de que, olha, dá para chegar nesse lugar, né? uhum, Com esse reconhecimento. Mas também você olha para trás e vê que tem muitas outras pessoas que, para quem aquilo que você, aquele lugar onde você está, é um lugar já interessante. Então você já tem uhum, muito a comunicar, a trazer, a oferecer para essas pessoas uhum. também, que também tem outras Honrar essa pessoas história, atrás, né? que honrar esse nosso lugar na fila. Eu acho que isso Uhum, é legal e e é importante para a gente pensar, é importante a gente refletir sobre isso, né? Não serve de nada a gente deixar guardado quem a gente é. uhum, uhum, Então, valorizar, né? Eu percebo, percebo que entre os artistas, e eu acho que no seu meio isso é muito comum também, que às vezes a gente nem fala as coisas que pensa. A uhum. gente nem fala porque a Oh, gente acha que alguém já falou antes, que aquilo não é uhum, muito original, ou você uhum. não tem um domínio completo, absoluto sobre aquilo que você está falando, então você prefere nem colocar ideia nenhuma, né? Sim. Uhum, Mas quando você. Todos esses são comportamentos que paralisam, né? uhum, Então a Julia Cameron, ela sempre incentiva muito essa coisa de você experimentar, de você se colocar, né? É, e se dar a chance de ir melhorando. Né? Ela fala assim: uhum, para você ser um artista bom, você precisa se permitir ser um artista ruim primeiro. É uhum. impossível ser perfeito e melhorar ao mesmo tempo, E isso se aplica a tudo, né? né, Nina? Se aplica a qualquer atuação, né? São lições de vida, né? Uhum. Na nossa área, a gente tem muita doula falando que é muito insegura porque não tem experiência, né? Nossa, não sei como começar porque eu não tenho experiência, não sei como, e ficam paralisadas diante desse desafio, né? Então é isso, é se permitir honrar esse caminho, honrar o que se aprendeu, né? E o que eu gosto, o que eu tenho vontade de reforçar disso é que como eu estou experimentando isso no meu corpo, uma das características também dos nossos tempos é se inundar de conteúdo, ler um monte de coisa, buscar um monte de referência, ficar, né, assistindo 790 lives e lendo não sei quantos textos e não agir, né? Isso, a Eu tenho prática, muito né? a prática. Eu sempre tive muito essa característica. Tô dizendo tive no passado, isso para mim é assim uma vitória Uhum. imensa, porque eu sou muito cabeção, muito mental. Então sempre fui muito de ficar, né, muito penso, 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 tenho até bastante dor de cabeça, porque eu sou dessas de ficar com a cabeça muito ligada e eu não tinha esse esvaziamento, né? Não me permitia esse esvaziamento com ação, com atitudes reais, né? Então agora, desde esses rituais, essas pausas, esses espaços, essas doses de nutrição, de inspiração, tudo isso tem me mostrado, tem reforçado, não sei se é a palavra, de que é preciso agir. Em algum Uhum. momento a gente precisa parar de ler as teorias e falar, vamos tentar, vamos colocar isso em prática, porque senão a gente não sai do lugar, né? E eu tô É. sentindo mesmo assim que, assim como você fala que a identidade se revela, eu tô sentindo essa revelação natural. E fazendo essas coisas pequenas, essas pequenas mudanças, muita coisa tem se revelado, né? Para mim, de uma maneira espontânea. Mas por que que a gente faz isso, né? Eu acho que é porque a gente não se sente bom o suficiente, a gente não se sente preparado. Eu faço isso também. Uhum, Já fiz mais, mas ainda faço com algumas coisas, né? Então a gente uhum, ainda não se sente apropriado o suficiente. E aí uhum, você vai colocando mais coisa para dentro, mais coisa para dentro, porque você precisa se preparar
mais, e Sim. precisa de mais informação, e precisa ficar melhor, enfim. Uhum. Mas é exatamente isso que você colocou. A gente só vai melhorar fazendo, né? Então, Uhum. qualquer aprimoramento, ele vem, começa tudo com o primeiro passo, né? Uhum. Então, eu sinto que até pode haver, assim, também, momentos, né? Períodos em que você tá, naquele período você tá ali aberto para receber e absorver uma quantidade grande de informação, né? E Uhum. aí depois a gente tem que se dar também esse momento de assentar, de absorver e assentar aquelas informações todas. Mas precisa chegar esse momento também em que você experimenta, em que você faz com as mãos, né? A Clarissa Uhum. Pinkola que fala muito sobre a importância do fazer com Ia as falar mãos, dela. né? Uhum. Então, precisa chegar, então, esse momento da prática, porque se não passar pela prática, a Julia Cameron também fala, a arte se faz na prática, não na Uhum. ideia de ficar pensando o que é que eu vou fazer, né? Uhum. Então, só fazendo é que você vai se tornando melhor e vai chegando naquele ponto de apropriação que você está tentando chegar estudando tanto, né? Sim. Então, o estudo ele é Uhum. importante, acho que tem um momento dele, ele é essencial, Uhum. né? Sim. Mas precisa mesmo calibrar, precisa chegar nessa equação e a prática e a constância, né? Que isso eu acho que é Uhum. uma outra lição do artista, né? Sim. Que é essa da bailarina, né? Que é essa constância de você estar ali se propondo a exercitar e fazer dia após dia aquele pequeno passinho. O que é que eu preciso fazer agora? O que que eu posso Uhum. fazer agora? Mas é Uhum. fazer, não é pensar em fazer, Sim. né? Sim. E fazer. Exatamente. E aí é interessante porque aí quando você olha lá da frente, você vê que avançou numa velocidade muito grande. Uhum. E a gente Uhum. tem essa tendência de superestimar o que a gente é capaz de fazer num dia, mas subestimar o que a gente é capaz de fazer a longo prazo, Exatamente. A gente né? vê uma coisa desse tamanho e fala: nossa, nunca, nunca vou conseguir completar esse negócio gigante, complexo lá na frente, né? E sendo que colocando pedacinhos, quebrando em pequenos pedacinhos diários, a coisa acontece. É possível que É. aconteça, né? E eu acho que essa constância é isso. É você achar o Uhum. pedacinho que você precisa, a pecinha que você precisa mover agora, né? Sim. No instante agora. E fazer. Eu tenho falado isso lá no meu Insta sobre encontrar o seu tom e o seu passo. Porque é essa imagem que eu tenho, que assim, a produtividade para mim, que tem um filho de 8 anos, é diferente de você que tem dois filhos e uma pequenininha e de uma puérpera. Então, como cada um tem o seu tempo, isso precisa ser uma busca também faz parte dessa busca. Qual é o meu tom? Qual é o meu tempo? Qual é o meu passo? Então, o que eu Uhum. vou conseguir fazer hoje que me traga essa sensação de realização, de que eu comecei e terminei alguma coisa, mesmo que seja uma página de um livro, sei lá, que seja um traço, né? Mas que dê essa sensação de completude, de realização, de puxa, consegui fazer isso, consegui caminhar, dei um pequeno passo, mas Uhum. ainda respeitando esse momento e respeitando o nosso ser e o contexto que a gente vive, né? Hoje, num grupo de doulas, uma doula fez uma postagem e falou: nossa, gente, eu tô com um bloqueio criativo, eu não sei mais o que escrever, o que postar no Instagram. Me ajudem. Aí eu falei: para, não posta nada, fecha o Instagram e vai viver outras coisas, vai ouvir música. Eu, né, falei para ela tudo que eu falei aqui. Falei: vai ouvir música, vai ler um livro, desencana, você não precisa postar nada, né? Justamente na pausa é a pausa que estrutura o caminho, né? Para mim isso tá muito claro. Então, Boa essa e aí frase. é maravilhosa, né? Uhum. E ela já está aqui de slogan, caminhando comigo. E aí uma outra doula comentou sobre os nossos ciclos, por isso que eu lembrei da Clarissa. Ela Uhum. falou: pensa em que ciclo, que momento do seu ciclo você tá. Ah, Espera eu a uso semana muito isso. fértil, espera a Uhum. semana fértil, você produz pra caramba, faz os seus posts, programa,
e depois se recolhe, depois se volta para outras coisas. Então, além de tudo, né, nós como mulheres temos também esse olhar sobre o nosso ciclo e identificar como é que está a nossa energia, né? Sim, e nossa, isso é tão importante. Eu uso demais isso, demais. Eu observo muito. E eu sinto que a gente ainda em fases diferentes da vida, esses ciclos eles funcionam de maneiras diferentes. Uhum. Então, eu vou até compartilhar como eu tenho vivenciado isso, porque eu acho que pode servir para mais pessoas. Eu tô com 40 anos, até meus 38, assim, eu vinha muito nesse ritmo de que aquele momento de fertilidade, aquele momento fértil, era o melhor momento mesmo de eu estar ali sendo produtiva e conseguindo realizar uma série de coisas e tal. E eu Uhum. tenho sentido que agora, assim, a partir dos 40, eu tenho me conectado com outro tipo de energia. Então eu percebo que são pouquíssimos, na verdade, os dias do meu ciclo que eu realmente preciso, tipo, para tudo, não consigo fazer nada, né? Uhum. E essa parte do período infértil, para mim, ela tem sido cada vez mais criativa. Que Eu nunca legal, conversei com alguém sobre isso, mas que eu tenho interessante. observado que na maturidade, essa parte do período infértil, ela tem sido o momento onde eu consigo tomar as decisões de uma maneira muito mais consciente, né? Sim, Fazer os movimentos de uma maneira mais efetiva, mais certeira, né? que legal. Tá menos no emocional, mais no racional ou mais enraizada, talvez, né? Mais no Mais. intuitivo. Eu acho que muito Sim. mais conectada com o intuitivo e Uhum. acreditando, confiando nele, né? E Que aquilo legal. que eu vou fazer no período fértil agora, por exemplo, às vezes me gera até uma certa ansiedade. Então, Uhum. no período fértil, é um momento em que eu aproveito muito essa energia, assim, para às vezes de fazer coisas práticas, aquilo que eu já sei que Uhum. precisa ser feito, né? Uhum. Mas coisas novas não. Coisas novas eu aguardo um pouco o período infértil para que aquilo fique. O Hilke que fala isso, né? Você ter aquele tempo de amadurecer uma ideia para então ela vir à luz. Sim. Então, no meu período infértil, tudo fica muito mais claro, muito mais evidente, assim. Ah, nossa, como que eu Uhum. não tinha pensado nisso antes? Que Mas legal. vem muito dessa conexão com a intuição. E eu nem preciso ficar Uhum. tá ali quietinha ou meditando para perceber. Sim, é uma Uhum. coisa que acontece, acho que através dos hormônios mesmo. E eu Sim. acho isso uma Muito grande legal. vantagem, um grande privilégio nosso, feminino, e de nós que estamos vivendo nesse tempo em que esses conhecimentos estão voltando e estão sendo Sim. valorizados e decodificados para que a Uhum. gente consiga se apropriar também, né, Sim. Dessa dessa sabedoria. dessa sabedoria, dessa autoobservação, mas lembrando também Uhum. que de não colocar isso num padrão, né? Também, Uhum. porque eu acho que também tem essa tendência às vezes da gente olhar e falar, ah, não, mas essa mulher, por isso que eu fiz esse comentário, essa mulher ela é muito produtiva no período fértil. Então chegou no período fértil, Sim. agora eu vou ter que arrepiar, Agora, uhul! É. né? Mas Também é tem, um padrão, também é uma caixinha, também é um é, enquadramento desnecessário, né? mas é muito potente, muito potente. Fazendo uma observação a gente consegue identificar, né? Observando bem a gente consegue identificar onde estão os lugares. Eu agora eu tô com 42 e eu sinto que eu tô meio em cruzeiro, assim, eu não tenho muitos altos e baixos, eu nem preciso me fechar, mas eu também não sinto dias daquela super, hiper energia. Eu tô no Uhum. cruzeiro. Mas é uma fase também, né? Eu tô Então, achando muito interessante essa fase. é bem interessante, legal. Nina, a gente tem menos de 10 minutos para terminar. Acho que a gente já pode ir encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você quer finalizar com alguma coisa? Você tem Eu dei uma algo para falhada para mim falar? aqui, não. Alô?
Oi, voltou? Voltou? Oi? Nossa, deu duas Voltou? piscadas para mim aqui, eu não ouvi o que você falou. Agora eu tô te vendo. Uhum, Agora voltou? Tá bom. Eu voltou. falei que já vai acabar, já falta 7 minutos, então a gente pode ir terminando. Você Uhum. tem alguma coisa, quer fazer algum fechamento? Ah, eu queria fazer um convite, na verdade, eu queria convidar as pessoas a conhecer o podcast, O Caminho do Uhum, Artista, né? É um uhum, podcast livre, gratuito, que está disponível no Spotify e que é um estudo desse livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que a gente citou várias vezes aqui, né? uhum, E eu estou com um chamado aberto também para a jornada online, para as pessoas que gostarem, que se conectarem, que acharem que pode uhum, trazer um valor aí para sua caminhada. A gente começa em setembro com um grupo de aprofundamento de estudos nesse caminho aí, que é o caminho uhum, da criação, da criatividade. uhum. Olha, eu só com esse conteúdo gratuito do Spotify tá sendo muito transformador, assim, tá? De verdade mesmo, deixei aqui bem claro, né? Que é uma verdade que tá brotando, é realmente muito bom. Então eu também sugiro a quem está aqui para procurar lá no Spotify o Caminho do Artista e ouvir, porque é muito legal. E eu compartilhei o link num grupo de profissionais, no meu grupo de Telegram, e eu recebi várias mensagens de downloads. Falei, Marina, que demais! Eu estou amando, eu estou fazendo, estou escrevendo as páginas matinais. Então recebi um retorno muito legal. Ah, Outras mulheres que legal. também estão se beneficiando desse caminho. Ai, muito bom. É muito bom saber disso. E é um trabalho que eu tenho feito por propósito mesmo, porque eu sinto que é um Uhum, conteúdo que ajuda muito as pessoas. uhum, E a Júlia, eu falo que é uma obra mestra esse livro, assim como o Mulheres que Correm com os Lobos, porque ele é muito preciso, né? Assim, uhum. na descrição desses lugares mentais, emocionais, por onde a Sim. gente passa, e traz. E é muito concreto, né? Traz algumas Uhum, ferramentas simples, muito fáceis de você aplicar, utilizar, né? E que uhum, conseguem fazer com que a gente aumente, amplie esse estado de atenção, né? uhum, Para tudo, para nós mesmos, uhum, para aquilo que a gente está fazendo. Então, realmente é um conteúdo que me ajudou muito, que foi um divisor de águas na minha vida há 7 anos atrás, quando eu conheci esse trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho feito como um propósito mesmo, a cada ano criar um novo grupo de estudos em torno desse livro. uhum, Então ele está aí disponível de várias formas. Está gratuito lá no Spotify, tem essa jornada para quem quiser uma rede de apoio, um suporte para ir mais fundo e tá caminhando acompanhado, não está caminhando sozinho, né? aham. Então tem vários vertentes aí, vários caminhos que a gente pode pegar aí esse conhecimento. Legal. Obrigada também pelo espaço para falar um pouquinho disso. Imagina. Agradeço muito, foi muito legal. A gente transformou nossos audiões em uma live. É, Como eu falei no começo, a gente tem conversado muito e eu tenho me dedicado muito a trazer essa mensagem na minha página, né? Para que a gente realmente faça um trabalho verdadeiro, autêntico, que a gente encontre dentro da gente as respostas para trazer para o mundo algo que seja tão potente e verdadeiro quanto o que a gente é mesmo, o que a gente já tem guardado dentro da gente, para sair um pouco dessas expectativas, dessas cobranças do mercado. A gente pode fazer um trabalho muito bonito. Quanto mais conectado com a nossa verdade a gente tiver, mais fluido e mais bonito vai ser o que a gente tem para entregar para o mundo. Então, tinha tudo a ver a gente conversar sobre isso, porque para mim essa mensagem é a base, né? O fundamento de qualquer coisa que a gente vá fazer, que a gente vá atuar. Então, sim, eu sinto que as pessoas estão precisando disso e é, a gente vê na falência do sistema essa necessidade uhum, também. A gente uhum, precisa mudar, a gente sim, precisa
desacelerar. Não tem Sim. como continuar Não, desse jeito. exatamente. E depois a gente precisa marcar uma outra conversa para falar como que a gente faz isso sendo mãe, sendo puérpera, tendo um monte de criança em casa, como encontrar esses espaços, né? E como encontrar essa reconexão, buscar espaços para esse reencontro a partir da maternidade, que acho que é um tema super importante também para a gente olhar. Verdade, verdade. Fica para a próxima. Já fica o Fica. teaser. Já fica. Boa. Então tá bom, Nina. Um beijão. Um Obrigada. beijo, obrigada, Gente, Marina. obrigada a todos vocês que ficaram aqui acompanhando a gente também. Beijão, tchau, tchau. Tchau.